Bom dia, eu estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos ler Eclesiastes capítulo 1, versículo 8. Então a palavra diz assim: Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Então nós sabemos que os nossos olhos, eles captam, tudo. Ele faz parte dos nossos 5 sentidos, A nossa percepção do nosso conjunto de percepção, E o olho, ele é o órgão responsável pela visão, dos seres humanos. Quando nós olhamos na direção de algum objeto, a imagem captada, ela atravessa a nossa córnea, chega até a íris, que regula a quantidade de luz recebida através de uma abertura chamada pupila, E assim nós vemos. Ao olharmos para o Evangelho, perguntamos, de que maneira Jesus exercia o sentido da visão? E como Jesus via as pessoas? São perguntas, para a gente refletir. Assim como nós as vemos? Com certeza não, Jesus, ele as via de outra forma. Até hoje, Jesus, ele vê de outra forma. Não da forma como nós vemos, mas ele vê de uma forma diferente. Não apenas pelo sentido de ver, tal como os seres humanos são caracterizados em seu conjunto de percepção. Jesus, ele vê muito além. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 16, ali no versículo 6 e 7, diz assim: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Deus, ele não olha para nós exteriormente. Por isso que Jesus, ele olhava para as pessoas de uma maneira diferente. Ele olhava para o seu interior, ele olhava para o seu coração. Jesus, ele tinha compaixão, misericórdia, amor, porque ele olhava o coração das pessoas. Ele via muito além do que o exterior, ele conseguia ver corações aflitos, corações oprimidos, corações feridos, almas feridas. Ele enxergava as feridas da alma. Jesus, ele via, o quanto o sofrimento, a dor, a bondade. Jesus, ele enxergava as nossas qualidades, ele enxerga as nossas qualidades. Ele olha para o íntimo, lá no fundo do nosso coração. Aqui, quando Samuel foi ungir, o Davi, ele achava que o Eliabe, que o irmão mais velho, que era forte, robusto, servia no exército, bom, certamente está aqui o ungido do Senhor. E Deus disse: não se engane. Eu não vejo como o homem vê, eu olho para o coração, este eu tenho rejeitado, Então, para você ver, Deus foi escolher o Davizinho, que estava lá no pasto, cuidando das ovelhinhas, Aquele que era o improvável, que se tornou o provável, O escolhido por Deus. Então, para você ver como Deus, ele não olha como nós. Nós enxergamos apenas o que está diante dos nossos olhos.
mas Deus ele olha muito além. Por isso que nós não podemos julgar ninguém. Por isso que Jesus ele fala, né, muitas vezes, que nós não podemos julgar os outros, que nós não podemos querer tirar o cisco do olho do nosso irmão se tem uma trave no nosso, que da maneira como nós medirmos será medido para nós. Da maneira como nós julgarmos, nós seremos julgados. Então é muito forte o que Jesus fala. E por que Jesus falou essas palavras? Porque Jesus conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso íntimo. Deus, ele enxerga muito além do que o homem vê. O homem, ele vê o exterior, o homem vê o que está diante dos seus olhos. Mas o homem, a mulher espiritual, enxerga além, consegue ver, né, qualidades nas pessoas, consegue ver pessoas que estão passando por dificuldades, consegue enxergar a alma também da pessoa, que é uma pessoa ferida, que é uma pessoa machucada, que é uma pessoa ressentida, que precisa tratar isso, né? Então Jesus ele via isso. E Jesus curava as pessoas não só externamente, não só o físico, mas ele curava a alma das pessoas. Cada pessoa que se aproximou de Jesus, que clamou por cura, recebeu a cura por completo, recebeu a salvação. Quantos Jesus despediu e disse: vai, a tua fé te salvou, vai em paz. Pessoas que não tinham paz nas suas vidas, pessoas que passavam por situações difíceis, oprimidas, doentes, afastadas da sociedade, julgadas, porque naquela época eles não podiam estar junto da sociedade se eles tinham algo, né? Alguma enfermidade, eles eram considerados impuros, imundos, eles tinham que se afastar. Os leprosos, a mulher do fluxo de sangue e por aí vai. Cegos, eles mendigavam. Eram pessoas que viviam ali de migalhas. Mas Jesus viu tudo isso. Ele viu além. Jesus curou leprosos, devolveu a vista aos cegos. A mulher hemorrágica foi curada, o homem da mão mirrada. Quantos milagres nós vemos relatados aqui na Bíblia, e tanto fala, né? Que se fossem relatar tudo que Jesus fez, ia faltar livros para ser descritos. Imagina, olha o que Jesus fez. Quantas pessoas Jesus curou, quantas pessoas Jesus libertou, quantas pessoas Jesus abençoou. E é isso que ele quer fazer na nossa vida. Ele olha muito mais além. Jesus, ele não olha como nós vemos. De repente você está olhando para algo que está acontecendo na tua vida com os teus olhos naturais. De repente você está enxergando como o teu olho normal. Bah, essa situação é terrível. Isso aqui, quando é que vai passar? Quando é que eu vou conseguir quitar essa dívida? Quando é que eu vou conseguir sair desta situação? Mas Deus, ele vê além. Ele vê a nossa capacidade de sair daquela situação. Não se esqueça que ele não escolhe pessoas que são capacitadas. Ele capacita os seus escolhidos. Então Deus, ele nos dá a capacidade de passar por adversidades, de passar por guerras, por situações difíceis, de passar pelo deserto, de passar por um vale, por um monte, para nos trabalhar, para nos moldar, para ver, para tirar, para mostrar para nós a nossa capacidade, como nós somos interiormente. Deus muitas vezes nos permite passar por situações para ver, para nos provar, para nos moldar. Quando Deus levou Jeremias até aquela olaria e fez com que ele visse a forma como o oleiro trabalhava no barro, ele viu que o barro se deixava moldar, que o barro era maleável, o barro não conseguia se moldar como ele queria. Então nós precisamos deixar Deus nos moldar, porque Deus enxerga além, ele vê a tua capacidade. Ele sabe que você é capaz de vencer qualquer situação, porque Jesus disse
No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele venceu o mundo e ele nos disse: se eu venci, vocês também vão vencer. Tende bom ânimo. Jesus não perdeu o ânimo. Quando ele entrou em aflição, ele foi orar. Ele se aproximava do Pai. Ele orava, recarregava as suas forças. E é isso que nós devemos fazer. Nos abastecer na palavra, nos encher na presença de Deus, buscar o Espírito Santo, nos renovar, nos fortalecer todos os dias, porque Deus, ele vê além. Deus sabe que você é capaz. Deus sabe que você pode. A palavra diz: em todas as coisas, eu sou muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, quando Cristo te fortalece, você não olha para a situação com os olhos naturais. Você olha para a situação com os olhos de Deus. Você vê Deus trabalhando na tua vida. Você vê Deus agindo na tua vida. Então, Deus, ele não olha como nós. Ele olha além, muito além. Então, Jesus, ele via as pessoas diferentemente da forma que nós as vemos, por uma ótica muito mais definida e profundo, né? Como eu falei, Jesus Cristo, ele enxerga além da aparência, ele vê o nosso interior. Seus olhos penetram o profundo da nossa alma. Por isso que eles são chamados de chama de fogo, né? Os seus olhos são como chamas de fogo e que consomem toda a nossa camada exterior, até o mais profundo do nosso ser. Ele é capaz de nos compreender e de nos ajudar na pequenez da nossa fé. Os olhos de Jesus veem a nossa alma e encontram as nossas intenções e desejos mais profundos. Então Jesus, ele enxerga a nossa alma, os nossos desejos mais profundos. A palavra diz que cada um é tentado e engodado segundo as suas concupiscências. Concupiscência significa desejo. Então cada pessoa, ela é tentada de acordo com aquilo que ela deseja, de acordo com aquilo que a sua alma anseia. E Jesus conhece, ele sabe o que você deseja, o que você quer, mas nós temos que pedir para ele que ele nos dê aquilo que seja de acordo com a sua vontade, aquilo que vai ser bom para nós, porque nem sempre os nossos desejos são para nossa edificação. Às vezes aquilo que nós desejamos é para nossa destruição, para nos afastar de Deus, a cobiça do ser humano. Aquilo que o ser humano muitas vezes deseja é para o seu próprio contentamento. Ele não é para ser usado no reino. Então, por isso que muitas vezes as pessoas, às vezes até se frustram, né? Ah, mas eu pedi tal coisa para Deus, Deus não me deu. Sabe por que Deus não te deu? Deus conhece isso aqui. É um raio-x da tua alma. Deus conhece. Tanto que a palavra diz que a espada de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra lá no fundo da nossa alma. A palavra nos cura, nos liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. A palavra nos liberta. É a palavra de Deus. Porque que o salmista disse: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Para que a gente possa ver, não com os olhos naturais, mas com os olhos de Deus. Peça para que Deus o ajude a enxergar as pessoas e a si mesmo, da forma como Jesus enxerga. Assim você poderá aprender a amar, perdoar e servir como Cristo. Jesus nos vê com amor eterno. E ao se interessar por nós, apesar das nossas falhas, ele nos acolhe e nos aceita como nós somos. Porque para ele
não somos, né? Não, não somos nossas falhas nem nossos defeitos, mas Ele nos olha como filhos amados do Pai. Então pare de se inferiorizar, pare de não se achar merecedor das coisas, pare de olhar para você e se colocar um monte de defeitos. Pare de se inutilizar. Tem pessoas que se elas mesmo dizem, eu não sirvo para nada, eu não tenho dom para isso, fulano faz isso, eu não sei fazer nada. Não fale assim. Deus, ele te capacitou sim com algo, você tem dons, você tem talentos. Então comece a olhar para você como Deus te olha. Não como um incapaz, mas aquele capaz, porque Jesus disse: eu fui capaz, eu venci o mundo, vocês também podem. Então nós podemos todas as coisas em Cristo. Então olhe para as coisas, olhe para as situações, olhe para você e olhe para as pessoas da mesma forma como Jesus nos vê, como mais que vencedores, como pessoas capazes, capacitadas, escolhidas, chamadas, ungidas. É isso que nós somos. Então, olhe com esses olhos. Não olhe só como os teus olhos naturais veem aquilo que está à frente dos teus olhos. Olhe além. Olhe além. Comece a enxergar. Se eu olhar para essa caixinha de som aqui, ela vai ser uma simples caixinha de som. Mas se eu olhar para ela e ver a capacidade de uma caixinha tão pequena, conseguir colocar louvores, conseguir através do celular tocar aqui louvores para Deus, para edificação, eu já vou olhar para essa caixinha de uma forma diferente. Eu vou pensar, nossa, como é que uma caixinha tão pequena pode fazer tantas coisas? Então é assim que Deus vê. Ele não olha para nós como simples caixinhas. Ele olha para nós e vê a capacidade de vencedores. Então guarda esta palavra no teu coração. Eu vou orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que se inferiorizam, pessoas, Pai, que olham somente com os seus olhos naturais, somente aquilo que está na frente dos teus olhos, dos seus olhos, não estão conseguindo ver além, Pai. Que essas pessoas comecem a enxergar as suas qualidades, que elas parem de olhar para os seus defeitos, mas que elas olhem para as suas qualidades, que elas possam ver como Jesus as vê, como pessoas capazes, como pessoas libertas, abençoadas, prósperas, felizes, bem-aventuradas, que elas parem de se ter pena de si mesmo, que elas parem de se inferiorizar e sejam uma bênção, como Jesus disse, se tu uma bênção, seja uma bênção, porque foi para isso que ele te chamou, para ser uma bênção, para ser mais do que vencedor e para viver uma vida e uma vida em abundância que ele veio para nos dar. Viva isso, desfrute disso, olhe com os olhos da fé. Pare de olhar com os olhos naturais e de ver aquilo que está somente à frente, ao alcance dos teus olhos, porque Jesus, ele olha para a nossa alma, para o nosso interior. Pai, eu profetizo a bênção sobre a vida destas pessoas e que elas passem a enxergar como o Senhor vê e como o Senhor as vê, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, no nome de Jesus.